Fala galera, vamos falar um pouquinho sobre Clube Atlético Mineiro, sobre o Galão da Massa e um possível interesse em jogador da Seleção Brasileira, ou melhor, ex-Seleção Brasileira, com passagens por Seleção Brasileira, passagens por Europa, e a gente vai trazer essa informação que tem circulado aí, e vários jogadores, vários times estão falando sobre, a internet tem um boato correndo, e eu queria falar sobre essa possibilidade, se isso seria bom para o Galo ou não, tá? Então a gente vai falar sobre isso nesse vídeo agora, beleza? Mas antes, se você puder se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, rumo a 40 mil inscritos. Falando de Galo, de Cruzeiro, todos os dias, de Seleção Brasileira também, fechado? Cara, é o seguinte, se você puder também me seguir nas outras redes sociais, todas elas estão aqui na descrição desse vídeo. Peraí que o gato abriu a janela aqui, rapaziada. O Galo tem um possível interesse em Arthur. Arthur é ex-Grêmio, né? Porque, pra quem não sabe, o Arthur e o Grêmio tiveram alguma situação, né? O quê? O Grêmio informa, vou ler a nota do Grêmio, informa o encerramento de vínculo com o volante Arthur. O Grêmio Futebol Clube, Futebol Pro Porto Alegrense informa que o meio-campista Arthur não terá vínculo estendido após o encerramento do período de empréstimo contratual com a Juventus da Itália, com o término no dia 30 de junho. Diante da manifestação de interesse na permanência do atleta, o clube formalizou uma proposta de novo contrato de trabalho. Não houve acordo financeiro entre as partes envolvidas, em que pese a intenção mútua de continuidade de sua carreira na arena. Grêmio agradece o atleta pelos serviços prestados e deseja um sucesso na sua sequência esportiva. Então, o Arthur ainda é jogador da Juventus. O Grêmio fez uma proposta para renovar esse empréstimo, para ficar com o atleta, mas não conseguiu ela não foi aceita, então não seguiu com essa proposta e ele não vai ficar no Grêmio. Para quem não sabe, uma coisa que é importante dizer sobre o Arthur hoje tem 29 anos ainda, gente. Tem muita qualidade, tem muito chão para rodar. Cara, no mínimo uns 4, 5 anos de carreira, 4, 5, 6 anos, né, de carreira, até 35, assim. Então é um cara que eu acho que o Galo poderia sim ficar de olho. Um cara que fazia um grande brasileiro, era um dos poucos jogadores que se firmava nesse time do Grêmio, que se destacava mesmo, chamava atenção, porque é um cara que jogou na Europa, jogou em grandes times da Europa, jogou em seleção brasileira, tem qualidade suficiente para controlar, ditar o ritmo do meio de campo, uma característica que eu acho que falta um pouco no Atlético, principalmente quando não tem o Maicon. Ele segura, ele acelera, os dois podem dar mais dinamismo, podem dar mais velocidade e fazer o jogo fluir, né? Dar uma qualidade, um up nessa saída de bola. Ele aumenta o patamar desse meio de campo facilmente. Acho que fisicamente entrega. Obviamente ele já sofreu muito com lesões, mas eu acho que se o Atlético trazer e fizer um bom recondicionamento, cara, o Arthur entrega demais fisicamente. Então acho que é um cara que o Atlético poderia ficar de olho. Eu gosto muito do jogador. E a informação é a seguinte, do Cifute aqui, né? Brasil. O Atlético, Corinthians e Cruzeiro estão interessados no meio de campo Arthur Melo, que não continuou no Grêmio ao decorrer da temporada. Jogador de alto nível para o cenário nacional. Chegaria para mudar o status do meio de campo das equipes. Num time bem organizado e com jogadores de alto nível, tem tudo para ser dono da posição e dos melhores do país. Cara, eu concordo, tá? Eu concordo. Acho que é um cara que tem muita qualidade. Obviamente existe uma questão econômica que é cara, né? Ele não deve ser um jogador barato, não deve ser um jogador fácil, uma negociação fácil, porque se o Grêmio não conseguiu ficar a vontade do jogador era ficar no Grêmio, é porque o valor cobrado é alto, né? Eu vi que estão falando que um salário anual na casa de 5 milhões de euros, né? Ou seja, um salário alto considerado para clubes do país, assim, né? Porque se a gente for falar em euro, dá praticamente, né, aqui, ó, 5 milhões de euros, vou botar 5 e pouco aqui, só para fazer um cálculo esdrúxulo, dá mais ou menos 2 milhões e 300 mês, é um salário muito alto, mas é um cara que chega para mudar nível de time, para mudar nível de meio de campo, né? Então, obviamente ele vai querer, né, uma questão financeira e ainda tem que fazer um Pix para a Juventus, né? Tem que contratar o jogador, porque eu acho muito difícil a Juventus liberar o jogador apenas de graça. Seria um nome muito interessante, tá? Fala-se muito de Fred. Cara, o Arthur é um nome para chegar e fardar, assim como o Fred. Para chegar e dar mais qualidade ao time, assim como o Fred. Então, caso o Atlético não consiga contratar o Fred, cara, acho que o Arthur é um
uma excelente opção pro decorrer aí da temporada. Porra, imagina o meio de campo com Arthur e Maicon. Caralho. Arthur e Fred. Aí é loucura, né? Aí eu tô sonhando demais, calma. Mas Arthur e Maicon é um jogador que cumpriria muito bem essa função aí de carregar esse meio de campo, de fazer o time funcionar, fazendo o Preciado, o Natanael, o Preciado receber bola, Renan Lodge. Eu acho que ele é um cara que faria total sentido. Vejo que o Cruzeiro, o Atlético, o Corinthians que estão interessados teriam que fazer uma proposta, acho que até um pouco alta. E eu acho difícil a Juventus só chegar e emprestar o atleta, tá? Mas dentre os nomes badalados aí, bastidores do mercado, cara, talvez seja o que mais me agrade. Porque é um cara que já rodou na Europa e rodou com qualidade. Já é um cara que a gente sabe como joga. Voltou pro Brasil e voltou jogando bem. Então é um cara que, por mais que a gente saiba que a idade não é um cara tão novo, não é um cara tão jovem, mostra que ainda tem qualidade de jogar em alto nível e performar no Brasil, que é uma liga muito difícil de jogar, uma liga muito disputada e que demanda muito fisicamente e na velocidade do jogo, né? Que eu acho que é até um pouco inferior ao que ele joga na Europa. Então aí, o Atlético poderia entrar nessa briga. Não sei. Eu acho que vale pegar, fazer a ligação. Se realmente existe esse interesse ou não, a gente vai descobrir com os decorreres aí dos dias. Mas é um cara que, Galo, se quiser, faz a ligação. Faz total sentido. Fechado? É isso. Se você puder se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho, tamo junto, é nóis. Vocês gostam do Arthur? Eu sou fã.